Muito bem, vamos em frente. Esse é o nosso quarto vídeo da série. Eu acredito que vão ser 6, no máximo 7. Mas você vai ficar sabendo quase tudo sobre o arrebatamento. Eu não tenho a pretensão de ter fechado o assunto. Eu ficarei muito feliz de alguém acrescentar alguma coisa que, por algum motivo, eu tenha esquecido. Então vamos lá, essa é a imagem. Essa é a imagem dos vídeos, né? Jesus flutuando, olha lá os pés, ó, flutuando na nuvem, e nós, né, uma multidão vendo face a face, nos preparando ali com ele para irmos para as bodas do Cordeiro. É o casamento de Jesus, afinidade total com a sua igreja, como era com Adão e Eva. Afinidade total, não tinha pecado, não tinha malícia, não tinha nada. A comunhão era total com Jesus. Voltará a ser total nesse momento. Nós, os que subirmos no arrebatamento, estaremos com ele, uma multidão, ó, com ele nas nuvens, todos nós flutuando nas nuvens, aleluia. Vamos em frente. Vamos ver os fatos que irão acontecer ainda nesses últimos 5 meses. Esses 5 últimos meses começaram dia 1º de junho. Já estamos quase que com 4 meses e meio para o arrebatamento. Fatos que irão acontecer ainda nos últimos 5 meses. Junho, julho, agosto, setembro, outubro. Muito bem. Assinatura do acordo de paz entre árabes e judeus. Reconstrução do templo. Proibição dos sacrifícios e ofertas no templo. Primeiro aviso de Deus. Sacrilégio terrível no altar do templo. Segundo aviso de Deus. Não é? Jesus diz lá em Mateus 24, quando o anticristo fizer esse sacrilégio terrível, ele volta rápido que nem um relâmpago. Vamos ver então a assinatura do acordo de paz entre árabes e judeus. Vai durar muito menos do que 7 anos. 7 anos foi um acordo político, foi uma aliança. Durante os 7 anos, a partir do dia 14 de maio de 2017, a 14 de maio de 2024, 7 anos, o acordo político já está vingando, já está valendo. Foi a criação de um exército europeu. Movimento esse liderado por Emmanuel Macron e Angela Merkel, que foram assinados, esses acordos, né, foram assinados em novembro e dezembro de 2017. Vamos ver então o que a Bíblia fala sobre esse acordo. Está lá em 1 Tessalonicenses 5,3. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quer dizer, o arrebatamento virá como um ladrão à noite. Ninguém sabe que dia nem a hora. Quando disserem paz e segurança, está aqui o acordo de paz. O acordo de paz entre Israel e árabes. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Eu botei aqui, depois de destruição, eu botei um asterisco. Destruição será a guerra do Armagedon, mais os selos, as trombetas e taças descritas no Apocalipse. Alguns dos selos já foram abertos, outros ainda não. Trombetas e taças serão abertos também. Então vamos em frente. Aí está o Emmanuel Macron com o líder Benjamin Netanyahu,
primeiro-ministro de Israel, estão sempre se encontrando. Está sendo tecido, está sendo engedrado o acordo de paz. E o mesmo ele faz, está aqui o Macron, com o líder Mahmoud Abbas, líder dos palestinos. De um lado e do outro, ele está tecendo o acordo de paz. Macron, como líder mundial, o anticristo, intermediará facilmente o acordo de paz entre árabes e judeus, o que permitirá a reconstrução do templo. Acordo de paz está sendo aí traçado, né? Combinado há muito tempo. Mas na hora de firmar o acordo de paz, são 5 minutos. O Benjamin Netanyahu vai lá, assina, o Mahmoud Abbas vai lá, assina, o Macron vem cheio de sorriso, assina, pronto, está feito o acordo de paz. O templo vai ser construído, porque o problema é que o árabe não deixa construir. Ali a mesquita dourada é dele, ele não quer templo nenhum de judeu do lado. Acordo de paz. Após o final da pandemia, Covid-19, será fácil para Macron fechar o acordo de paz entre árabes e judeus, devido ao seu prestígio internacional após a criação do Exército Europeu em 2017. Mas ele só poderá assumir como anticristo quando aquele com letra maiúscula que o está impedindo permitir. Vamos lá, vem 2 Tessalonicenses 2, de 6 a 8. Diz assim a palavra de Deus: e agora vocês sabem o que está detendo, do que o está detendo, para que ele, o anticristo, seja revelado no seu devido tempo. Ele vai ser revelado nos 42 meses finais, ou seja, 3 anos e meio finais, ou seja, na grande tribulação. Ele agora está nos 42 meses da tribulação. Ele não aparece diretamente, como vai aparecer no segundo período de 42 meses. A verdade é que o mistério da iniquidade, o anticristo é um mistério da iniquidade. Ainda é. Já está em ação na tribulação, que começou 15 de maio de 2017 e termina em 12 de novembro de 2020, esse ano. Então ele já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Veja que no aquele tem um asterisco. Quem é aquele que o detém? O Espírito Santo o detém. Ele agora, na tribulação, que termina no dia 12 de novembro desse ano, está em plena tribulação, ele não é revelado, porque o Espírito Santo impede. Senão ele já teria sido revelado no início da tribulação, lá no dia 15 de maio de 2017. Então será revelado o perverso. Quem é o perverso? O anticristo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda no milênio. 2 Tessalonicenses 2, de 6 a 8. Aí está o Exército Único Europeu, que foi criado em 2017. Emmanuel Macron foi o líder, junto com Angela Merkel. Eles lideraram e foi criado com uma verba de 4 bilhões de euros esse exército. Então, agora, não confunda mais a aliança política que Emmanuel Macron e Angela Merkel fizeram com 23, aí está 21, 23 países europeus, com um acordo de paz. Não confundam mais a aliança política, criação do exército europeu, com um acordo de paz assinado entre árabes e judeus. São duas coisas completamente distintas, que se complementam. Vamos ver então a reconstrução do templo judeu. Aí está, igual a maquete aí, que vocês vão ver daqui a pouco. Aí está o
o terceiro templo que será construído. Aí estão em Jerusalém o presidente Bolsonaro, está aqui o nome dele, Jair Bolsonaro, junto com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, os dois juntos, apreciando a maquete do templo, e aqui o ministro de Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo. Estão numa visita oficial à maquete do templo em Israel. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal. Será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos, e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Ele, o Senhor Jesus, julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados e de suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Isaías 2, de 2 a 4. Isso é no início do milênio, quando Jesus volta com a grande Jerusalém, a nova Jerusalém desce lá no Monte das Oliveiras, que vira uma planície antes para poder acontecer isso. A grande Jerusalém, a nova Jerusalém desce, Jesus vai reinar de lá. Então aí diz: os povos farão de suas espadas arados e de suas lanças foices, porque Jesus julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Isso será no início do milênio, a partir de 15 de maio de 2024, quando inicia o milênio. A reconstrução do templo é certa de acontecer, porque os dois fatos anunciados pela profecia de Daniel dependerão diretamente dessa reconstrução do templo. Quais são os dois fatos? Primeiro, a proibição do sacrifício e ofertas no interior do templo, e segundo, a colocação da estátua ou da imagem, aerograma do anticristo em tamanho natural no altar do templo. A profecia de Deus sempre se cumpre, gente, nunca falha. Proibição pelo anticristo dos sacrifícios e ofertas no templo. Esse é o primeiro aviso de Deus em 16 de setembro de 2020. Há 1335 dias do início do milênio. E há 45 dias do segundo aviso, em 31 de outubro de 2020. A besta, ao anticristo, foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. Ele foi dado autoridade para agir durante 42 meses, 3 anos e meio na grande tribulação. Apocalipse 13, versículo 5. Então vejam que ele só vai ter autoridade para agir na grande tribulação, que começa dia 13 de novembro desse ano e vai até 15 de maio de 2024. Aí ele vai ter liberdade total, porque quem o está impedindo não estará mais aqui para impedir. Nós vimos, o Espírito Santo vai levar a igreja no arrebatamento. Ele aí fica livre para fazer o que der na telha. Ele não vai ter ninguém impedindo. Que quem impede é o Espírito Santo, hoje. Senão ele já estaria perturbando desde 15 de maio de 2017. Muito bem. Primeiro aviso de Deus antes do arrebatamento, sacrifício de animais, 16 de setembro de 2020. Vai ser proibido pelo anticristo. Olha aqui a placa de proibido, ó. 16 de setembro está proibido, hein? Sacrifício de animais não pode fazer mais.
E diz a Bíblia, no meio da semana, semana tem 7 dias, são 7 anos, no meio da semana, 3 anos e meio, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Daniel 9, 27. Isso, repito, se acontecerá a 1335 dias do milênio, do início do milênio, em 15 de maio de 2024. Ele proíbe o sacrifício de animais. Olha aí, os animais sendo queimados aqui, subindo o incenso e as cinzas, né, dos animais. Isso o judeu sempre fez na antiguidade, ele quer voltar a fazer. Daí a reconstrução do templo. E, ainda dentro do primeiro aviso de Deus, antes do arrebatamento, ele proíbe também aqui, dia 16 de setembro, na mesma data, proibido as ofertas pacíficas. Então, no meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Daniel 9, 27. Há 1335 dias do início do milênio, em 15 de maio de 2024. Podemos saber quando esses fatos acontecerão com tanta exatidão assim? Sim, o próprio anjo Gabriel forneceu a Daniel informações valiosas e precisas. Isso aí está na Bíblia. Vejam, o anjo Gabriel dizendo para Daniel, isso está registrado em Daniel 12, de 11 a 12, a partir do momento em que for abolido o sacrifício diário e for colocado o sacrilégio terrível, haverá 1290 dias. O anjo dizendo para Daniel, feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos 1335 dias. Aí está o enigma da profecia, porque ninguém sabia. Esse 1295 dias, a partir de quando? Quando? Ninguém sabe. Foi dito assim, ó, sem referência, sem referencial. Os 1335 dias, a partir de quando? Começa a contar quando? Ninguém sabia. Aí está o gráfico, confirmando o que foi dito. Reparem, do milênio que começa aqui, daqui para cá é milênio. Do milênio até o dia 13 de novembro, de 13 de novembro, agora ao contrário, de 13 de novembro de 2020 a 15 de maio de 2024 é a grande tribulação, onde vai acontecer a guerra do Armagedon, a terceira guerra mundial, a pior guerra de todas. Junto a todas as guerras que houve no mundo, essa será a pior de todas. Tem muita tecnologia, tem muito tecnologia de armamento, de foguetes, de aviões, vai ser terrível. 1278 dias, 3 anos e meio ou 42 meses. São nesses 42 meses aqui que o anticristo vai reinar. Nós estamos agora aqui, ó, chegando no final do primeiro período, tribulação. Estamos aqui, ó, perto do dia 16 de setembro, quando vem a proibição do sacrifício e oferta. Estamos chegando em setembro. Já andamos isso tudo aqui na tribulação. A tribulação acabando aqui, ó, no dia 12 de novembro, no dia 13 de novembro em diante já é grande tribulação. Aqui o anticristo vai reinar com toda a liberdade, nós já vimos. Então, pegando esse período aqui de 3 anos e meio, mais um pedaço aqui de 12 dias, porque aqui até aqui 1278 dias, até aqui 1290. 1290 é 1278 mais 12 dias. Aqui acontece o segundo aviso e 45 dias antes acontece o primeiro aviso. Primeiro aviso, né, é o fim do sacrifício e oferta, dia 16 de setembro, está aqui, ó, aqui no vermelho, a seta vermelha. 45 dias depois, que setembro tem, aqui tem 30 dias setembro, do dia 17 ao 30 são 14 dias, mais 31, 45. Então, está aqui, dia 16 de setembro a 31 de outubro, 45 dias. Vamos para o ponto B, 31 de outubro. Exatamente, se você pegar
O primeiro aviso está a 1335 dias do milênio. Eu recuei aqui, ó. Deu 16 de setembro. O segundo aviso, 1290 dias do milênio, dá 31 de outubro. De 16 de setembro para 31 de outubro, se você fizer a diferença, são 45 dias. 1335 menos 1290 dias são 45 dias. É a mesma coisa. Então está tudo batendo com uma profecia de Daniel. Então, se aqui, no dia 16 de setembro, é o primeiro aviso que a gente vai receber, e se houver alguma pequena diferença aqui, pode ser dia 17, pode ser dia 15, isso não importa. O que importa para a gente é a notícia que vem na mídia, na internet, nos jornais, televisão, o anticristo, fulano de tal, lá o líder mundial, proibiu aos judeus no templo o sacrifício e a oferta que eles estavam fazendo. O que importa é isso. 45 dias depois, ele coloca o sacrilégio terrível no altar. E aí ficam faltando 12 dias para o início da grande tribulação. Esse espaço, esse intervalo entre o segundo aviso e o início da grande tribulação, esse intervalo de 12 dias, é que eu chamei de janela do arrebatamento, a nossa redenção. Ela acontece entre os dias 1 e 12. Ela se abre 1 de novembro de 2020 e fecha 12 de novembro de 2020. Aí já está, conforme foi visto no gráfico, saberemos pela mídia, quando o anticristo proibirá aos judeus a prática das ofertas e dos sacrifícios. Isso será no dia 16 de setembro de 2020, está faltando pouco tempo, uma quarta-feira. Isso acontecerá 1335 dias antes do início do final da grande tribulação. No dia seguinte é o início do milênio. Muito bem. Pelo gráfico, o anticristo colocará no altar do templo sua estátua em tamanho natural. A gente vai ver que não é uma estátua, é uma imagem, holograma em tamanho natural, que Deus chama de sacrilégio terrível. Deus considera um sacrilégio terrível a ele. Isso acontecerá no dia 31 de outubro, 45 dias depois da proibição de ofertas e sacrifícios. E a 1290 dias antes do 15 de maio de 2024, que é o início do milênio. Esse é o segundo e último aviso de Deus antes do arrebatamento. É aqui, nesse fato, nesse acontecimento, que Jesus diz, em Mateus 24, depois que ele fizer isso, nesse dia eu volto rápido que nem um relâmpago. Essa estátua do anticristo será ordenada a sua fabricação pelo falso profeta. Vamos ver onde é que está isso na Bíblia? Apocalipse 13, 14. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, o anticristo, ela quem? A segunda besta, o falso profeta, enganou os habitantes da terra, ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra da besta que fora ferida pela espada e contudo revivera. O anticristo vai ser morto e o falso profeta vai ressuscitar ele. É isso que muita gente boa vai acreditar nesses dois enganadores. Então estejam atentos para que o anticristo, junto com o falso profeta, não te engane. Não te engane. É agora, a partir de setembro desse ano, que vai acontecer tudo. Se liga. Aí está o falso profeta. Afirmação de importantes líderes católicos na internet e até alguns membros do clero. Aqui está o endereço, tá? Do Pacto Educativo. E aqui um resumo. Eu vou ler para vocês rapidamente. O Papa Francisco pediu à Congregação para a Educação Católica organizar um encontro mundial sem precedentes sobre a educação com o tema Reconstruir o Pacto Educativo Global. O encontro acontecerá no Vaticano em 14 de maio de 2020, já passou, né? E nós vimos que não aconteceu. E o próprio Santo Padre quis enviar uma mensagem de vídeo, todo mundo quase viu esse vídeo, ele convocando, para convidar para este encontro mundial, para reavivar o compromisso em prol
e com as gerações jovens, renovando a paixão por uma educação mais aberta, mais inclusiva, capaz de uma escuta paciente, diálogo construtivo e mútua compreensão de ambos os lados. Nunca como agora houve necessidade de unir esforços numa ampla aliança educativa para formar pessoas maduras, capazes de superar as fragmentações e contrastes e reconstruir o tecido das relações em ordem a uma humanidade mais fraterna. Destaca o Papa nessa mensagem de vídeo divulgada no dia 12 de setembro de 2019, pela sala de imprensa do Vaticano. O Papa apresentará a besta em 14 de maio de 2020? Nós vimos que não. Teve um impedimento. Com a pandemia permitida por Deus, a Itália foi muito atingida no norte e o Papa teve que suspender. Por quê? Porque a última palavra em tudo não é do Papa, não é de ninguém aqui na Terra. A última palavra é de Deus. E Deus disse não. Esses absurdos que estão nesse acordo mundial de educação não prevalecerão. Não houve um encontro. Glórias a Deus por isso. Estamos vendo aí líderes com o anticristo. A rainha da Inglaterra, a rainha Elizabeth, anuncia a nova ordem mundial. Está aí o endereço em azul, aí o link. Completamente manipulada ou conivente? Vocês decidam. Hologramas no céu. Foi-lhe dado poder ao falso profeta para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem, a estátua, que a gente vê que é a imagem, é um holograma. Apocalipse 13, 15. Na verdade, essa estátua será uma imagem em terceira dimensão, holograma, projetada sobre o altar e em muitas partes do mundo com projeção de voz. Todo mundo olhando para o céu, hologramas e realidade visíveis nos céus. Peça discernimento ao Espírito Santo para ninguém lhe enganar. Vão olhar o anticristo no céu, ele vai dizer que é o Messias, e tem muita gente que vai acreditar que é o Messias. Muitos judeus serão enganados. Esse sim é o Messias que nós esperávamos. Caíram, vão cair no engodo. Já estão caindo, né? Que a coisa já está em andamento. Os anjos lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, vocês estão vendo ele subir, voltará da mesma forma como o viram subir. Atos 1:11. Aí foi quando Jesus subiu e todos ficaram olhando para Jesus subindo livremente. Não tinha carruagem de fogo levando ele, não tinha redemoinho levando ele, não tinha anjos levando ele, não tinha ninguém levando ele. Ele, com o seu poder, depois de ressurreto, ele ressuscitou como Deus novamente, voltou a ser Deus novamente com todo o poder, tenho todo o poder nos céus e na terra, ele disse em Mateus 28:18, então ele subiu sozinho, foi subindo, e eles ficaram olhando. Quinto vídeo, está aí de novo a imagem, que faz parte de todos os vídeos. Janela do arrebatamento, a gente vai ver mais detalhes sobre a janela do arrebatamento, que durará 12 dias. Ela abre no dia 1 de novembro de 2020 e fecha no dia 12 de novembro de 2020. No dia seguinte, dia 13, começa a grande tribulação. É nesse período, 13 de novembro de 2020 a 14 de maio de 2024, 3 anos e meio, 42 meses, que o anticristo, aqui sim, ele vai ter toda a liberdade, dirigido diretamente pelo diabo, de fazer o que der na telha dele. Por isso Jesus fala que a perseguição será terrível, lá em Mateus 24, insuportável. Muito bem, então, está aí o novo vídeo. A paz do Senhor Jesus. Vamos em frente. 30 minutos de mais um vídeo, mas você está ficando formado no assunto. Glórias a Deus por isso, a Ele toda honra, glória e louvor.
Um abraço do pastor Leonardo Maia, Rio de Janeiro. Amém, Senhor.